é o IG Plus Entrevista. E hoje vamos falar sobre um tema que tem tirado o juízo de todo mundo. 2020 foi um ano atípico, para não dizer paradoxal. Nos distanciamos das pessoas e, ao mesmo tempo, nos conectamos de uma forma que nunca tínhamos experimentado antes. Vivemos muitas angústias, muitos medos, mas o ano está acabando. Só que a pandemia não. Como é que fica, então, essa percepção, esse medo do novo que vem por aí, na vida de todo mundo? Para falar sobre o tema, recebemos nesta edição Fernanda Fernandes, que é coach, escritora, terapeuta, consteladora familiar e também palestrante motivacional. Fernanda, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Gratidão pelo convite, gratidão por essa oportunidade. É sempre muito importante compartilharmos conhecimento para que a gente possa ajudar a expandir a consciência de mais pessoas. Fernanda, como é que a gente consegue classificar este momento? A gente já viveu tantas coisas ao longo de 2020, nesses últimos 8, 9 meses. Como é que a gente digere isso? Ajuda a gente nessa tarefa. Bom, a primeira questão é assim, as pessoas estavam muito preocupadas, e até hoje estão, com a questão dos seus resultados financeiros, profissionais. E essa pandemia veio mostrar para as pessoas que elas precisavam olhar para dentro definitivamente. Coisas que as pessoas descartavam como um todo, né? A grande maioria. Então, assim, você via pessoas investindo em carreira, em coisas, equipamentos e tecnologia para o trabalho, né? Em produtos e negociações. E diante de toda dessa ocorrência, que as pessoas precisaram ficar em casa, lidar com as questões, seja ou morando sozinho, lidando consigo mesmo, ou morando com a família, então tendo que lidar com os seus familiares. O problema, o desafio maior nesse momento e para os outros momentos que virão, que estão falando aí numa segunda onda, enfim, não sabemos se isso é verídico ou não. De qualquer maneira, a questão é a seguinte: as pessoas deixaram de lado a gestão emocional. Ao fato de você não lidar com as suas questões emocionais e deixando para frente, sabe aquela coisa que é de modinha? Quando tem entrevista de RH, me fala, cite seus defeitos. A pessoa acha lindo falar que ela é perfeccionista, ela acha lindo falar que ela tem ansiedade, né? Quando, na realidade, não é bonito. O perfeccionista tem uma série de questões emocionais, né? E aí, falando um pouco de constelação familiar, todas as constelações que nós fazemos, percebemos o perfeccionista no lugar de arrogância. Porque se eu exijo que você cumpra coisas nos mínimos detalhes, com um extremo perfeccionista, eu exijo de mim também, existe um lugar de arrogância, porque eu preciso provar, de alguma forma, e eu estou falando disso inconsciente, como terapeuta, que eu sou melhor que o outro. Então, as pessoas precisam começar definitivamente a olhar para as suas questões emocionais, né? Tem outras questões que envolvem também, que com essa pandemia, as pessoas precisam aprender uma coisa que eu coloquei no meu Instagram, as pessoas têm compartilhado muito, né? Ou você é ponto com ou você é ponto fora. E a maioria das pessoas é ponto fora, né? E é ponto fora por quê? Porque acho que basta colocar um sitezinho, colocar organicamente, ou seja, sem investir financeiramente e de maneira adequada nas suas redes sociais como um todo, né? Constrói um Instagram, um Facebook ou um YouTube como se fosse uma página amarela. Vende, 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 vende. E as pessoas não se conectam com produtos. As pessoas se conectam com pessoas. Então, enquanto as pessoas não entenderem isso e ficarem presas no seu sistema, mas era assim, era desse jeito que eu fazia e estava dando certo. Não quero saber de câmera. Não quero aparecer. Eu não acho necessidade para isso. Não, rede social, eu não gosto de me expor. Enfim, enquanto as pessoas não entenderem isso, esses desafios serão cada vez maiores. Isso também fez com que a gente atentasse para coisas como agora, o que a gente está fazendo, esse bate-papo online, tirou de cena, então, a proximidade que, para pelo menos nós, latinos, brasileiros, era fundamental. O toque, a aproximação,
o contato. Agora a gente não tem isso, mas a gente precisa cada vez mais se comunicar para todas as atividades, para tudo que a gente vai fazer, deve haver essa conexão. E como é que a gente coloca, então, esse fato tão paradoxal em prática no dia a dia? Bom, a primeira questão é assim. Nós tínhamos muito essa necessidade, ainda temos como latino, como você citou, né? A questão do toque, do visual, mas a gente não pode estar refratário só a isso. Esse momento disse assim, olha, mesmo que daqui a pouco tenha de novo né, a questão da presença, da proximidade, nós tínhamos vamos dizer assim, essa mesa pensa, ou seja, esse lado da questão da conectividade e também as pessoas começarem a entender que isso, ao invés de ser... eu tenho percebido que as pessoas têm olhado para essa questão da comunicação via internet como algo negativo, que na realidade é extremamente positivo. Vou falar, por exemplo, do meu consultório. A pessoa levava, em média, para chegar no consultório, 1 hora. Ela ficava comigo, porque eu sou uma terapeuta que trabalho com um tempo maior de atendimento, né? Normalmente as pessoas ficam de 2 a 2 horas e meia comigo. E depois disso, tinha mais 1 hora e pouco, sendo otimista para voltar para casa. Quem hoje tem 6 horas para perder? Ninguém. Entendeu? Então, assim, hoje, um dono de uma empresa não precisa contratar alguém, efetivamente, exceto que seja algo operacional, que seja do bairro, porque é questão de condução, de proximidade do local de trabalho. Muitos empresários estão contratando, inclusive, brasileiros de fora do país, para que, então, ele consiga... Hoje, ele não tem mais essa questão tão territorial. Então, a gente precisa abrir a mente. É interessante, é super importante a questão da presença, mas nós precisamos definitivamente entender a importância da tecnologia. Não adianta nós caminhar, eu não gosto, eu não quero. Então, nesse momento, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa começar a ressignificar crenças. Ou seja, se eu tenho um certo limitador, uma dificuldade, um bloqueio com essa questão das mídias, das interações, e eu efetivamente preciso lidar com isso nesse momento, então eu vou ter que fazer. Então não adianta nós ficarmos... Eu vi muitas pessoas revoltadas nas redes sociais, empresas, empresários, né? Claro que tem uma parte que eu super concordo, mas tem uma outra parte que, peraí, o que eu estou fazendo nesse momento? Aquela frase clichê, né? Enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Então, tiveram pessoas que se apropriaram desse momento e começaram a atingir resultados melhores para isso. Então, assim, sou latino, tenho a necessidade da presença, gosto, esse contato é importante. Ok, só que a gente tem que lidar com esse novo. Não adianta fingir que ele não existe. Não adianta fingir que isso não chegou, que esse momento não está acontecendo. Nós precisamos colocar isso como parte do momento. E mesmo pós-pandemia, muitas pessoas já estão sinalizando que vão continuar trabalhando digitalmente, né? Que vão continuar trabalhando nesse mercado. Você até colocou isso, a história da gente ir trabalhar em casa, do home office, isso também não gerou uma angústia muito grande? E ao longo do tempo, isso não veio se arrastando e as pessoas estão sentindo, de certa forma, os sinais, as pistas de mudança. Tecnologia, como você elencou, é uma delas. Todo jeito de trabalhar, de se relacionar e de interagir está sofrendo mudança. Mas, em contrapartida, as pessoas não estão exauridas com tanta pressão, com tanta novidade. Isso também não tem um peso negativo? Tem. E isso acontece, esse peso, pelo fato de nós não termos nos preparado antes para a questão tecnológica. Era uma coisa que ia deixando. Vamos fazer uma reunião? Não, tem que reunir todo mundo presencialmente, num local, né? Vamos fazer determinada coisa? Ah, não, online não, deixa para depois. Ou seja, isso era uma questão. Agora, um outro ponto que, para mim, vamos dizer assim, é o núcleo da questão, é que a maioria das pessoas, elas fingem não estar acontecendo os conflitos que existem dentro de casa. Elas estão fingindo que não acontece. Então, sai para trabalhar, chega tarde, não lida tanto com as questões que envolvem a casa. Ou até mesmo quem mora sozinho, nesse momento se sentiu completamente desnorteado, sem contato físico com as pessoas. Então, o que acontece? No momento em que eu tenho que lidar com as minhas questões emocionais, que elas olham para mim, e eu estando em casa, eu tive que olhar para isso. Eu tive que lidar com essa questão. Eu tive que enfrentar
essas questões. Então, assim, e as empresas também não estavam adaptadas. Então, assim, eu tenho medo do funcionário não estar trabalhando. Então, pressão, 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 pressão. Ah, já que está em casa, então está no conforto. Repassaram tarefas de coisas assim, sobrecarregando a todas as pessoas. Quando a gente precisa começar verdadeiramente, como muitos países, mensurar o trabalho das pessoas pelo resultado e não por uma questão de eu tenho que estar presente 8 horas ali com o computador conectado e respondendo o chefe, líderes e tudo mais. Então, assim, houve a questão das empresas que não estavam adaptadas a isso e começaram a sobrecarregar. Eu tive pessoas que eu comecei a atender, para você ter uma ideia, que o líder, logo de cara, começou tudo isso, diminuiu a equipe e aí começou a sobrecarregar aqueles que tinham condições de trabalhar online com o trabalho de outras pessoas. Ela falou, estou ficando quase doida aqui. Então, não houve também um ajustamento de todas essas questões. Mas, para mim, o foco, né, enquanto terapeuta de tudo isso, é porque a sociedade se preocupa com lazer, ganhar dinheiro e não olha para a sua saúde mental. Isso entra numa situação como se fosse supérflua. A pessoa compra uma bolsa cara, um sapato caro, troca de carro, mas acha caro pagar uma consulta terapêutica ou acha desnecessário. E aí, o que deve ser feito, então? Como é que a pessoa, diante disso tudo, vai mudar? É uma questão cultural. Vamos abrir aqui um parênteses, porque é uma questão que vem se arrastando ao longo das gerações. Como é que a pessoa, então, muda essa cultura e como é que ela percebe que ela precisa de ajuda e quem está com ela também? Porque dentro do ambiente doméstico há um desgaste grande. Como é que a pessoa pode perceber que o outro, né, a pessoa que divide o teto com ela, também está sobrecarregada e também precisa ajuda? A gente está tão desnorteado que parece que a visão fica embaçada, né? Na realidade, como nunca se olhou, e agora olha, se potencializa, né? Então, eu não olhei para aquele defeito que tinha no meu marido, naquele conflito, eu dava um jeito de apaziguar a questão, até porque eu não tinha que lidar tanto, era mais os fins de semana e pós o meu trabalho. Então, as pessoas meio que gostam de colocar as coisas dentro da caixinha, ao invés de enfrentar para tirar da frente aquilo que aflige. Então, se potencializou, porque para quem se sentiu muito sobrecarregado, para quem se sentiu muito assoberbado com esse movimento, pânico, grandes empresários me ligando com ansiedade, síndrome do pânico, com depressão, a maioria de todas essas pessoas, eu posso afirmar aqui, através dos atendimentos, são pessoas que negligenciaram essa questão. Então, diante de tudo isso, eclodiu, né? Agora, como que eu posso perceber? Infelizmente, as pessoas percebem o movimento e vão em direção ao movimento na dor. Quando o copo está mais ou menos por aqui, ninguém quer olhar. Quando o copo começa a transbordar, a pessoa, nossa, agora eu estou com um problema. Ao invés de eu esperar a dor chegar no limite, que eu já estou falando de separação, já estou falando de divórcio, estou entrando em síndrome do pânico, estou indo para o psiquiatra, não estou conseguindo me concentrar no trabalho, estou achando que eu estou ficando doido. Por que eu já não começo nesse momento, já que eu estou num lugar de meio introspecção por conta de toda a questão que foi, né, colocada? Por que eu já não começo a perceber? Eu estou me incomodando demais com a minha esposa. Aquele defeito não me incomodava tanto. Agora a coisa está insuportável. Eu tenho vontade de jogar ela pela janela, né? Por que eu não começo a perceber que o meu sono não está bom? Piorou. Por que eu não começo a perceber que eu estou engordando demais? Não. As pessoas esperam a situação chegar no limite, né? Eu sempre falo nos meus treinamentos. O quanto te incomoda essa situação que você está me citando? De 0 a 10. 0 péssimo, 10 maravilhoso. 7 não está pronta para mudança. Isso é por experiência. Infelizmente, a esmagadora maioria das pessoas não olham para essas questões. Porque eu sou assim mesmo. Porque eu sou teimoso. Acaba entrando no lugar de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Então, elas não querem olhar. Eu sempre fui assim, lá em casa era assim. Não é assim. Não tá bom ser assim. Você não veio no mundo para ser assim, você veio para ser melhor. Todos nós viemos aqui para ser cada vez melhores e evoluirmos, né? Isso é base para mim. Então, nesse momento, as pessoas começaram a se importar até orar. Gente que não orava resolveu orar agora, né? As pessoas, nossa,
Agora eu estou percebendo que eu tenho que ter uma alimentação mais saudável. Eu preciso fazer atividade física. Tem pesquisas apontando que livros, infelizmente ainda intitulados como autoajuda, na Amazon triplicou a venda, porque as pessoas começaram a ver, peraí, eu estou em casa, o bicho está pegando aqui, o que eu vou fazer, né? Então começaram a acessar isso. Então é assim, perceber as pequenas coisas que estão acontecendo e que está um pouco mais potencializado. Não espera o copo encher. Então, adorei o termo que você colocou para que a gente não sofra com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Esse, então, é um exercício diário de percepção, de olhar para si, de olhar para dentro e enxergar os limites, enxergar onde pode chegar e onde não se deve ir para não quebrar a fuça. Exatamente. Uma dica que eu dou no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu estou sempre falando para as pessoas, parece que não tem efeito, mas tem um efeito maravilhoso que se usava há muito tempo e foi se deixando para trás por conta da tecnologia. O famoso diário. Então, assim, eu começo a perceber que eu estou com um incômodo, ou até mesmo antes. Eu anoto como foi meu dia. E através das anotações, no final, depois de que eu escrevi tudo, porque escrever sai do mental e passa a racionalizar aquilo que está acontecendo. Porque se eu fico só na mente, não, vou refletir sobre isso. Se começa a fazer neuroassociação, neurosinapse, com coisas que você não resolveu que está lá no inconsciente. Aí desanda a maionese. Piora a situação. Então, você pega um diário, começa a escrever sobre o seu dia. Se você contra papel e contra caneta, faz no bloco de notas do seu celular. Escreve tudo, como foi seu dia. Depois você leia e veja, faça as anotações embaixo. O que poderia ser melhor? O que eu estou percebendo que não está bom? Escreve sobre aquilo. E no final, conclusão. O que eu vou fazer amanhã para melhorar o resultado do que foi ontem, né? Do que foi no dia de hoje. Até porque eu também não acredito que metas e compromissos a longo prazo as pessoas atingem resultados, né? Eu acredito que micrometas, né, que é uma base da terapia de Minnesota, que é conhecida como dos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje, que as pessoas, se você me comprometer só por hoje te dar atenção, com certeza eu vou conseguir mais resultados. Do que eu falar, agora nós vamos ser assim, pessoas que nos relacionamos felizes pro resto da vida. Não, não é assim. Então eu vou, através desse exercício do só por hoje eu vou ser melhor, amanhã eu vou, né? Então, eu vou me comprometendo com o dia de hoje. Isso é muito falado num livro chamado O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que ele fala, agora, no presente, é que você muda. E aí, amanhã você ensaia para ficar melhor e assim vai. E aí, você vai começando a perceber aonde tem os pontos de conflito. Poxa, toda vez que esse gatilho acontece, que situações como essa acontecem, me tira do eixo. Então, eu começo a ter clareza. As pessoas esperam que venham respostas prontas, elas não existem. Né? E quem vende isso está vendendo uma mentira. E como é que agora, com base nesses gatilhos que a gente vai identificar ao longo dos dias, depois que a gente começar a fazer o nosso diário, que, aliás, é uma excelente dica para a gente registrar tudo aquilo que a gente está pensando e está sentindo, isso melhora até a comunicação da gente. Como é que a gente vai se preparar para o novo? Afinal de contas, 2020 está indo embora. Já vai tarde, diriam alguns. Mas a gente não sabe como é que vem 2021. As notícias dão conta da pandemia na Europa, países fechando. Então, essa angústia toda, pelo visto, vai perdurar. E como é que a gente se prepara, então, para enfrentar este período tão paradoxal novamente? Vamos lá. Então, primeira coisa, o que eu poderia ter feito se eu soubesse, antes de que aconteceu a pandemia, olha, vai vir uma pandemia aí. O que eu poderia ter feito que eu não fiz nesse momento? Nesse cenário que nós vivemos nesses últimos meses. Eu anoto, eu poderia ter estudado mais marketing digital, meditado, feito atividade física, estruturado. O que eu poderia ter feito como pessoa física e falando também jurídica, quanto empresário? O que eu poderia ter feito quanto profissional? O que eu poderia ter feito que eu não fiz? Então, não é esperar a segunda onda vir para... Então, agora eu vou entender de tal assunto. Não, eu já me preparo agora.
Ao invés de eu estar preocupado, aonde eu vou passar o meu Natal, onde eu vou passar meu Ano Novo, como vai ser a minha festa, que roupa que eu vou usar, que isso realmente não faz significância nenhuma, o que a gente precisa ver? O que eu preciso me estruturar, o que eu preciso aprender que eu não sei, porque nós não mudamos o que nós não sabemos. O que você sabe te trouxe até aqui. O que você não sabe é que vai te levar adiante. Eu não sei como vai ser essa segunda onda. Eu não sei que mutação vai sofrer esse vírus. É verdade? É mentira? Eu não sei o que vai vir. Eu não posso sofrer por antecipação. Então, eu vou fazer o quê? Vou me resguardar emocionalmente. Vou trabalhar efetivamente aquilo que eu vi durante esse processo que, para mim, foi realmente doloroso. Eu vou conhecer e entender definitivamente aquilo que me importa. Ao invés de eu fechar um pacote de alguma viagem, eu vou fechar um pacote de um curso que eu preciso aprender definitivamente sobre marketing digital, que eu estou na era da revolução industrial ainda, para realmente, né? Caso venha isso, então eu trabalho com delivery, como que eu vou aumentar a expansão disso? Como que vai ser essa comunicação? Eu trabalho com o que eu trabalho? Do meu negócio, daquilo que eu faço, como eu posso adaptar agora para que ele funcione online muito bem, para que ele funcione presencialmente, porque eu tenho o ganho dos dois lados. E é uma coisa que a gente tem que entender que não vai voltar mais, no sentido de a tecnologia, tudo isso que nós estamos falando, não vai voltar, não vai mudar. Ou seja, ela vai cada vez expandir mais. As pessoas começaram a ver que ter uma livraria, por exemplo, física, é perda de tempo e dinheiro. Porque você pode comprar um livro digitalmente, ele chega na sua casa, enfim. Uma série de questões, né? Então, assim, a pessoa, o básico é: eu não vou esperar o copo transbordar. Eu não vou esperar a água bater. Eu vou no agora, no já, no now, nesse momento, começar como pessoa física, como profissional, como empresário, identificar o que eu precisaria ter que eu não tive no momento que estourou o Covid. Resumindo de forma bem simplificada, é a gente entrar na fase do mexa-se, do agora, e é para já, não é para semana que vem, nem para depois, isso. É isso? É começar a mexer agora. Efetivamente. E mesmo independente de pandemia, isso já deveria ser um movimento natural nosso, né? Só que aquilo que eu falei para você. Infelizmente, o ser humano esperou, teve um Covid, viu uma pandemia, nossa, tá faltando entender isso. Ai, se eu tivesse compreendido isso. Por isso que tem uma passagem nos evangelhos, na Bíblia, que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto nós não entendemos, independente de religião, que a única chave que nos faz ter mais segurança emocional e segurança, inclusive também para lidar com pessoas, gerir os meus negócios, é conhecimento. Sem isso, não tem como a gente ressignificar aquilo que acontece. Fernanda, isso não foi um bate-papo, isso não foi uma entrevista. Foi uma injeção de estímulo na veia. Muito obrigada pela conversa deliciosa, adorei a sua disposição. Suas colocações vão fazer a gente pensar para valer. Gratidão, e eu quero deixar aqui para as pessoas o meu livro, Detox Emocional, Ressignificando as Emoções. É um livro que não é muito grosso para quem não está acostumado a ler, né? É um livro mais fininho, mas ele é um livro muito profundo, porque aqui eu ensino técnicas de terapias integrativas, de várias outras formações que eu tenho, para que a pessoa comece a aplicar e ressignificar a questão. Eu posso deixar meu site? Pode, claro. É descubraoseucaminho.com, não tem BR. Descubraoseucaminho.com. E o meu Instagram é Fernanda Fernandes OF, né, de oficial, Fernanda Fernandes OF. Então, tanto em um veículo quanto no outro, você tem como adquirir o livro. E aí eu tenho como mandar para você ele autografado através da editora e com uma mensagem lá, uma dedicatória. Fernanda, muito obrigada pela sua disposição. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo seu tempo. Essa conversa é muito motivadora. E nós vamos, então, encerrando esta edição do IG Plus Entrevista, agradecendo a sua presença, agradecendo a nossa audiência e aos nossos patrocinadores, Alfa Atena, InService e Spartan.
E para fechar com chave de ouro esta conversa, vai aí um pensamento do filósofo Aristóteles. Felicidade é ter algo que fazer, é ter algo que amar e algo que esperar. Até a próxima edição.